Bom, começamos. Bom dia, Manuela, bom dia, Graciela, bom dia, César. Enfim, é um prazer enorme ter vocês aqui no programa, participando. Agradecer a disponibilidade de vocês, né, pelo tempo e a generosidade, porque a gente sabe que os professores, embora os mitos aí que circulam, de que professores pesquisadores não trabalham, eu acho que não só eu acho não, né? Não só trabalhamos muito, como talvez estejamos trabalhando mais ainda agora nesse período de confinamento, enfim, que em muitos lugares é um confinamento, é um falso confinamento, né? Já que muita gente já está aí na rua, levando a vida normalmente, às vezes porque tem necessidade mesmo, e às vezes simplesmente porque estão ignorando o que significa isso que a gente vive, né? Eu vou apresentar brevemente o projeto, né, que é de praxe, porque eventualmente alguém pode ver, tá assistindo pela primeira vez. Então, o História em Quarentena, a gente está agora na 20ª semana e última, um projeto que começou no dia 23 de março, ou seja, logo ali no início, assim, né, dessa questão da pandemia, pelo menos no Brasil. E aí foi uma ideia que surgiu entre alguns colegas, assim, de o que a gente vai fazer com isso, assim. Eu acho que até a gente foi bastante rápido, assim, de tentar desenvolver alguma coisa, embora a gente não soubesse que fosse durar tanto tempo. Então foi um projeto que a cada semana a gente pensava, vai ter a próxima, não vai, não vai. E agora o processo inverteu, a gente decidiu terminar, porque se for esperar o fim da pandemia, eu acho que a gente vai ficar até o 2021 fazendo esse projeto, e está todo mundo assim, bastante cansado também, né? Não só da vida online, mas de um projeto que a gente tem programas quase todos os dias, e embora não sejam, nós sejamos 6, a gente vai se alternando, mas é extremamente cansativo. Então, por exemplo, para montar um encontro como esse, tem que, né, conciliar horários, outras, as atividades profissionais de cada um, então é bem complicado. Mas, ao longo dessas 20 semanas, que se encerram agora, a gente vem tratando de temas os mais variados possíveis, assim, não só relativos a questões históricas estritamente, mas também, eu falo estritamente, né, porque sempre a história está presente, mas arte, movimentos raciais, questões de gênero, autoritarismo, enfim, várias questões, e buscando também conversar não só com profissionais de história, sejam professores do ensino básico ou do ensino superior, mas também com professores e pesquisadores de outras áreas, e também militantes políticos, artistas, enfim, para tentar efetivamente uma troca de ideias, né, e quebrar a caixinha da história, da academia, enfim. E esse projeto, além de mim, né, Paulo César Gomes, ele é coordenado também pelo Carlos Benítez Trinidad, pelo Lucas Pedretti, pela Melanie Truat, Natália Guerelos e Mariana Menezes Munhoz. Então, eu vou iniciar pedindo que vocês se apresentem brevemente, né? E em seguida a gente já inicia a conversa, né? A gente vai durar mais ou menos 1 hora. Quando tiver chegar 1 hora, eu já vou direcionar um pouco para o fim, para a gente poder fazer nossas considerações finais, por essa dinâmica de internet mesmo, né? Para não ultrapassar muito. Então eu começo pedindo para a Grace. Você pode se apresentar, por favor? Bom dia, meu nome é Graciela Fabrício, eu sou professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro e doutoranda em História, né, pela Universidade Federal Fluminense. Tá? Prazer aí, agradeço o Paulo muitíssimo aí pelo convite. Obrigado, Graça. Depois você pode falar um pouquinho da sua tese, que é bem interessante. Manuela, você pode se apresentar, por favor? Olá a todos, eu sou Manuela. Atualmente eu sou professora no Instituto Federal de Mato Grosso, campus Pontes e Lacerda, fronteira oeste, né, como o próprio nome do campus diz, é o campus do Instituto Federal que está mais próximo da fronteira com a Bolívia. Sou professora, já passei por todos os níveis assim, de ensino, do superior ao
município, estado, e agora aqui no Instituto Federal, né, desde 2014. Eu quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de dialogar com colegas que, se não fosse a tecnologia, muito provavelmente a gente não estaria conectado. Obrigado, Manuela. E um prazer, né? Porque de vocês três é a única que eu não conhecia, né? E espero conhecer um dia pessoalmente, né? Quando o pandemônio acabar. César, por favor. Bom dia. Queria começar agradecendo já o convite que o Paulinho fez desse momento de troca, né? Quem sou eu? Sou César Tovar, sou professor de História, né? Sou historiador, mas eu acho que eu sou mais professor de História do que historiador, né? A minha vida está circulando dentro da sala de aula, né, já há algumas décadas. E a minha experiência é com escolas da rede privada, né? E tenho também dado aulas em cursos de especialização, lato sensu, sobretudo na área de História da Arte. Perfeito. Obrigado, gente. Eu vou agora já começar a lançar as provocações, né, mais do que questões mesmo. E aí eu queria começar falando um pouco dessa relação do ensino com esse momento atual que a gente vive, né? Em que não só na nossa sociedade, né, de maneira geral, mas eu acho que na escola vocês que estão, né, nas escolas são de fato quem está na linha de frente, né, desses ataques assim, de falseamentos, distorções e ataques oficiais mesmo, né, ao conhecimento histórico. Então eu queria pedir que vocês comentassem um pouco, né, como essa dinâmica vem funcionando na sala de aula, como vocês vêm lidando com esses desafios, né, que hoje em dia a gente tem uma realidade muito, muito particular, né, que o conhecimento histórico ele vem de diversas fontes, né? E é muito difícil, às vezes, fazer esse filtro, né? E ao mesmo tempo, lidar com alunos que estão hiperconectados, recebendo informações de todos os tipos, né? Inclusive, informações falseadas, distorcidas, muitas vezes com má fé mesmo, como a gente tem visto. Então, mais objetivamente, a questão a provocação é que vocês comentassem como vocês vêm lidando com esses desafios, sobretudo nesses temas como direitos humanos, feminismo, homofobia, racismos, enfim, que são questões muito debatidas atualmente e por, como é que fala? Vieses os mais diversos, né? Aí, dessa vez, eu começo pelo César, pode ser? Olha, quando você fala assim de distorções, na minha trajetória, eu tenho visto que não tem nenhum momento mais difícil do que o momento que a gente está vivendo agora, né? Que, assim, isso está aliado muito a um pensamento de ódio ao ofício de professor, ao professor em si, né? Ao que o professor representa. Mas eu acho assim que existe esse ataque, mas eu acho que no nosso ofício de professor de história, nós temos uma distorção constante, né? Esse momento é um momento mais tenso, né? Mas a gente tem distorções constantes, até por ingenuidade ou não, pela falta de uma formação histórica no nosso país, né? De uma valorização do nosso patrimônio e da nossa história. Os alunos, há muito tempo, eles chegam com informações distorcidas em sala de aula, né? As novelas mesmo contribuem para isso, né? E muitas vezes eles chegam até com paixão, né? Estão apaixonados por determinado período, porque está sendo retratado em alguma série, em alguma novela, ou no cinema, algum blockbuster do momento, né? Então, eles chegam com algumas informações, mas eu acho que o nosso papel, né,
é sempre o diálogo, né? E a relação com o aluno, sobretudo um professor de história, um professor da área de humanas, é o diálogo, né? Então, trazer essas informações, né, é o momento para a gente abrir para um diálogo, né, e permitir que venham à tona, né, esses problemas, né, que permeiam aí todo o nosso trabalho, né, essa falta de informação ao nosso trabalho, né? Quando eu paro para pensar que eu falo que esse é o momento mais difícil, é o mais difícil na minha carreira, né? Mas eu fui aluno na época da ditadura, eu estava no banco escolar nessa época. E na época, é claro, não tinha a percepção do que pudesse estar acontecendo, né? Que também, né, sem dúvida nenhuma, foi também um momento, né, muito semelhante ao que a gente está vivendo, né? Porém, eu acho que os nossos alunos hoje em dia eles têm mais liberdades de travar esse diálogo, né? Coisas que décadas atrás não era possível, né? Esse diálogo que eu acho que o que pode levar, né, e é o caminho que eu acredito, né, o caminho que eu acredito que é a nossa responsabilidade com os nossos alunos é justamente esse diálogo, ouvir essas multi-referências que eles trazem, né, e através da escuta, né, e das diversas escutas, porque são os diversos diálogos, né, abrir o espaço para o pensamento crítico, para o questionamento, né, que é tudo que eu quero, né? Que é tudo que eu quero é que os alunos saiam com muitas dúvidas, né? Isso eu sempre falo para os meus alunos, a minha maior felicidade é quando vocês saem daqui duvidando de tudo que eu falei, né? Mas que vocês apliquem isso também, né, as outras fontes de informações, né, que duvidem, né, critiquem. É o ofício nosso do historiador, né? Perfeito, estava com dificuldade aqui. Eu acho curioso, incrível isso, né? Porque, enfim, faz muitos anos que eu saí da sala de aula e eu nunca atuei no ensino básico, né? E para mim, ontem eu mediei um debate, mas era muito mais voltado para o ensino de ditadura, né? E veio essa questão novamente que me surpreendeu por estar fora, né, do ensino básico como aluno há muitos anos e nunca como professor, mas dos alunos serem mais questionadores. Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Então, são alunos que questionam mais, porque eu não... Aí é uma memória, né? Eu acho que a minha geração, eu que sou, né, do final da ditadura, então fiz meus anos escolares nos anos 80, 90, acho que nós éramos mais passivos, talvez, né? Recebêssemos olhássemos o professor como a única fonte de informação, enfim, uma época em que a internet ainda não era o que é hoje, aliás, no começo nem internet tinha, né? Isso dá uma explicação que, né, o nosso trabalho, né, fez alguma diferença. Os nossos alunos são mais questionadores hoje em dia. Que bom. Vou passar para a Graça agora, pode ser? Pode. Gracina, a gente não está te ouvindo.
Eu vou, né, pegar esse gancho aí dos alunos mais questionadores, porque eu acho que é algo muito, muito interessante, muito desafiador para a gente que é professor, né? Porque eu, assim como Paulo, né, eu sou, né, peguei aí a transição, né, do final da ditadura, né, para a redemocratização. E eu também lembrando aqui, né, enquanto ele falava, eu estava lembrando aqui da minha experiência como aluna na educação básica. Realmente, assim, né, eu não tenho recordação de ter sido tão questionador assim, né, dos meus colegas serem tão questionadores assim. E hoje eu tenho alunos que são muito questionadores. E isso, para mim, como professora de história, assim, é um desafio, né, muito grande lidar com alunos questionadores, né, vindo de uma geração um pouco mais passiva. Então, né, que aí, porque isso interfere diretamente na forma como a gente, como professor, vai se portar em sala de aula, né? Vai conduzir o seu trabalho. Porque eu vim de uma geração que o professor, né, ela conduzia a aula, né, trazendo informação, né, um pouco da coisa da educação bancária, né, que o Paulo Freire fala, né, e, né, com raras exceções, né, normalmente a prática era do professor como uma referência do saber, né, o aluno passivo. E hoje a dinâmica já é um pouco diferente. E nesse contexto todo que a gente está vivendo, né, principalmente, né, de 2016 para cá, tem sido um desafio muito, muito grande, né, porque a gente tem que lidar com uma série assim, de informações falsas, né, de fake news, que eles trazem para dentro de sala de aula, que a gente tem que saber como lidar, né? Tem que pensar toda a dinâmica da aula voltada e já pensando, já esperando receber essas notícias falsas, essas informações distorcidas, para poder tentar desconstruir. O que não é necessariamente um trabalho muito, muito fácil, né? Porque eles mostram, né, esses que chegam, né, com essas notícias falsas em sala, eles têm uma resistência de aceitar o contraditório, né, que o professor apresenta. Então, torna tudo muito mais complicado ainda. Mas, como o César falou, né, o nosso trabalho como professor de história é de travar esse diálogo, né, com os alunos, né? Eu acho que não, né? Eu sempre comento muito isso, né? Sempre que eu tenho oportunidade de chamar a atenção para a importância da sala de aula nesse momento, né? Porque eu acho que a gente tem o privilégio, né, como professoras e professores de história, em sala de aula, de ter um diálogo mais aberto, mais franco, assim, né, sem censura, né, sobre essas questões polêmicas, né, que acho que é algo que a gente não consegue, né, na internet, por exemplo. Né, a gente ali no contato direto, né, com os alunos ali no cotidiano, cara a cara, né, a gente consegue desenvolver um debate, né, que valha digno desse nome mesmo, né? Principalmente na rede pública, né, que é, né, de onde eu falo como professora, né? Trabalho com turmas de ensino médio, né, no estado, né, isso já tem quase 10 anos, né, não, já tem 10 anos, um pouco mais, na verdade, tanto com adolescentes quanto com adultos, né, que eu trabalho, né, tanto com ensino médio regular quanto com EJA. Então, são duas realidades de ensino diferentes que eu tenho e que me trazem, assim, realidades um pouco semelhantes na questão do questionamento, né? E que é muito interessante, assim, porque a gente tem esses alunos, a gente tem uma diversidade muito grande, assim, né, no ensino público. Então, tem tanto esses alunos, assim, muito influenciados aí pelas notícias falsas, mas também tem outros muito mais questionadores, que já são ligados ao movimento estudantil, acompanham aí, são engajados, acompanham as lutas e que já trazem uma outra perspectiva e que enriquecem bastante, né? Então,
Eu acho que é um desafio, né, ensinar história, né, nesse momento, né, histórico que a gente vive, mas que é fundamental, né, justamente pela riqueza, assim, que é a sala de aula, né, que a sala de aula proporciona para a gente. Manuela, pode ir, por favor? Eu acho que os meus colegas, é muito bom ter esses espaços de diálogo, porque a gente vê que a gente não está só. Tanto nas nossas angústias quanto nas nossas esperanças. Pegando um pouco do que o César, do que a Graciela falaram, eu me lembrei de uma frase que me marcou muito sobre escola, que é nós atuamos em espaços escolares do século XIX, com professores que estão no século XX, lidando com estudantes que estão no século XXI. Então, essa conta não fecha. E aí, quando a gente... É óbvio que existem as ilhas, e eu vejo que os meus colegas que estão dialogando comigo aqui são essas ilhas. E aí é muito bom, porque eu não me sinto sozinha na minha ilha. Mas, de uma maneira geral, eu vejo que nesse momento em que a gente está vivendo um período muito particular, ainda tem professor que fica lá chorando as pitangas da época da ditadura militar, quando professor falava e aluno ficava quieto. Então, assim, hoje o professor pode até conseguir esse silêncio ruidoso, né? Porque o silêncio também fala a partir do autoritarismo em sala de aula, mas ele já perdeu esse estudante. Se um professor hoje tem uma sala quieta, que não fala nada, esse professor já perdeu os estudantes, porque eles vão se informar em outras fontes. E é aí que vem todas as distorções, todos os negacionismos, todas as fake histories. Então, assim, o César falou muito bem, é o diálogo, né? É a escuta ativa. Eu tenho exercitado muito, principalmente depois do junho de 2013 e daquelas manifestações que, vamos todos para as ruas, o gigante acordou, olha, está todo mundo se manifestando sem partido. Aí né, a gente que estudou um pouquinho história fala assim, como assim? Não tem? Vamos esperar para ver o que dá nisso. E o que deu, né? MBL, os guias politicamente incorretos bombando, e o que você precisa saber para não ser um idiota, né? Então, assim, ao invés de dizer para os meus alunos que vêm com esse material para a sala de aula, ou que vem na TV aquela série que fala que o Dom João era um idiota que só sabia comer e era chifrado pela Carlota, ao invés de eu usar do autoritarismo e da soberba e dizer assim, Guri, vai estudar história. Não, eu quero entender por que ele está trazendo essa referência para mim. Né? Qual é a construção que ele está fazendo? Quais são as pontes? Por que essa forma de comunicar história foi atrativa para ele e não necessariamente o que ele vê em sala de aula é atrativo para ele? Então, eu acho que quando a gente começa a escutar os nossos estudantes, a gente... É mais difícil? Não acho. Eu acho que depende de um esforço coletivo. E eu acho que todos nós, que somos resultado de um processo de colonização altamente excludente, a gente tem que descolonizar o pensamento o tempo todo. E se lembrar quem é o adulto da história, né? Porque a gente está lidando com jovens em formação. Então, de uma maneira geral, tem sido experiências muito agradáveis de lidar com essas transformações que surgiram assim da segunda década dos anos 2000 para cá, assim. Eu estou em sala de aula desde 2002, né? Então eu vejo essa questão. E aí eu acho que a gente tem que fazer a meia-culpa. Eu acho que a universidade tem que fazer a meia-culpa, sabe? Os nossos alunos gostam de história. Eu digo para eles na primeira aula, quem é que gosta de história? Eles falam, eu não gosto. Falei, mentira, vou provar para você que você gosta de história.
Aí ele fala, não gosto de história, não sei o quê. Aí eu saio da sala, e volto. Ai, minha gente, vocês não sabem o que aconteceu, o diretor acabou de me chamar. Ai, aí ele já cresce o olho, assim. Conta, professora. Eu falo, não vou contar. Não vou contar porque me pediram para não falar. Conta, a gente não conta para ninguém. Eu falei, tá vendo, vocês gostam de história? Todo mundo gosta de saber da vida do outro, gente. E aí a gente, é uma anedota, claro, mas assim, aí a gente começa a trabalhar os conceitos históricos. A noção de tempo, de espaço. Então, quando os conceitos básicos, né, da chamada introdução aos estudos históricos, que às vezes nem está no livro didático, mas aí eu digo, isso não é perder tempo, é formar consciência. Então, quando a gente começa a trabalhar a partir dos conceitos históricos, eles começam a ter um olhar mais crítico em relação aos conteúdos que estão circulando na net. Mas, como a Graciela falou, esse fenômeno de quem vem com a informação e que não aceita o contraditório, ele é real. Ele tem crescido muito e eu vejo que isso tem uma relação, inclusive, com os poderes constituídos. Se meu estudante do ensino médio está diante da TV e o presidente fala que não é para seguir os conselhos da Organização Mundial de Saúde, chama autoridades dos outros poderes constituídos, do judiciário e do legislativo, evoca que esses poderes... É tão surreal, minha gente, que a própria eleição que o cara ganhou, ele fala que foi fraudada, né? Então, assim, como é que eu vou cobrar uma coerência de jovens que estão em formação se eu tenho esses jovens se alimentando, né, vendo isso? E aqui na minha região, a gente tem um boom dos movimentos neopentecostais. Então, a gente também não pode desconsiderar isso. Mas muito feliz com as falas dos meus colegas e eu concordo plenamente. É escuta e diálogo. E humildade, viu? Porque não é porque a gente é professor que a gente tem que dizer assim, olha, você não sabe nada, eu sei tudo. Você quer perder seus alunos? Perfeito. Obrigado, Manuela. Essas questões que vocês trouxeram me fazem ficar pensando assim, existe um preconceito, né, com relação ao ensino básico vindo da academia, que felizmente me parece que isso vem mudando, né? Existe, por exemplo, esse programa do Prof. História, que eu particularmente acho uma iniciativa muito legal, mas eu não consigo avaliar o tamanho dele, né, o quanto ele é abrangente, considerando o país inteiro, né? Mas, de qualquer forma, esse preconceito engloba desconsiderar que o espaço escolar também é um lugar de produção do conhecimento, né? Porque existe essa percepção hierarquizada de que o conhecimento é produzido só na academia e que esse conhecimento vai ser levado e que muitas vezes, quer dizer, a nossa realidade, que me parece estar mudando, esse diálogo não acontece, né? Então, por exemplo, quando Manuela fala de trazer as questões que são discutidas tradicionalmente quando a gente chega na faculdade de História, né, na introdução aos estudos históricos, enfim, e outros nomes que essa disciplina tem, mas que se trata basicamente de ser introduzido no que é essa disciplina, né, mostra como é importante essa troca, e não uma troca e não uma relação hierarquizada, mas também considerar o espaço escolar como um espaço de produção do conhecimento, né? E aí, nesse sentido, eu peço para vocês, pediria, né, que vocês comentassem, e aí também partindo da experiência de vocês, que é bastante diversa, né? Manuela, que está num lugar, no Mato Grosso, e num lugar, como se diz, como fala, não é na capital do Mato Grosso, né, no lugar do interior, enfim, que é uma realidade específica. Graciela, que está no interior do Rio, e César, que está no Rio, lidando com alunos do ensino privado, então são realidades bastante distintas. E aí eu fico tipo, com essa questão assim, de que avanços vocês veem na produção de conhecimento sobre o ensino de história nos últimos anos, né? E como vocês observam essas mudanças na prática de vocês.
Então, produção de conhecimento e prática. E, ao mesmo tempo, ao lado disso, vocês é que estão na linha de frente, como eu já falei anteriormente, dos ataques que vêm de vários lugares, mas, assim, para usar como símbolo, o Escola Sem Partido, que, embora não seja oficialmente aprovado, mas ele virou uma espécie de... como fala, de ideologia disseminada assim, na sociedade, né? Então vem ataques de pais, enfim. Então seria isso, assim, o avanço desse conhecimento escolar e na produção de conhecimento no ensino de história, a prática de vocês específica do lugar de cada um, e essas questões convivendo com os ataques que eu uso aqui como símbolo, o Escola Sem Partido. Aí, não sei, vamos inverter um pouco. Pode ser... agora eu fiquei com... Manu, pode começar? Então, eu acho, sim, que há um descompasso entre as universidades, entre o que é produzido na academia e o que está no chão da escola. A minha experiência é muito pessoal, né? Pela minha trajetória acadêmica, profissional, eu comecei a minha vida profissional dando aula em universidade, e aí, lá em Pernambuco, e aí nas disciplinas de formação de professores, e aí eu venho por questões pessoais, que daria outro programa aqui, para o interior de Mato Grosso. E aí, assim, onde é que eu tinha espaço para trabalhar? Na escola estadual, como contratada. Então, assim, numa semana eu tinha 2 turmas da universidade. Na outra semana eu tinha 18 turmas, de 6º ano a 3º ano do ensino médio. Foi uma semana de choro, porque aí eu percebi. Porque, sabe, foram muitos questionamentos, assim, tá, massa estudar a teoria, mas o que adianta estudar a teoria quando eu vi a cara dos meus alunos aqui e eles faziam assim, professora, a gente não está entendendo. Eu falei, vocês não estão entendendo o quê? A gente não está entendendo o que você está falando. Foi um choque. Foi um choque. Quem teve que se desconstruir? Eu, claro, né? Porque eu queria me comunicar com os meus jovens. E aí, assim, a partir desse processo, eu vejo que... Por que eu estou contando essa história pessoal? Para a gente pensar nos ataques que as universidades públicas estão sofrendo hoje. Ataques absurdos, que eu sei que é absurdo, vocês sabem que é absurdos, mas que a sociedade não sabe, boa parte dela. Por quê? Porque criou-se um espaço, né, idealizado de que esse conhecimento não transpõe muros. Então, a gente tem que pensar muito nisso, que os ataques que a gente está sofrendo hoje, e aqui eu repito, gente, eu sei que tem professores e programas acadêmicos que fazem muito bem a crítica e tal, mas eu estou falando no geral. A gente tem que ver esses ataques que a gente está sofrendo hoje como resultado de um processo que foi construído, né? E aí eu vejo, assim, partindo para os avanços. Para mim, o programa mais bem sucedido no âmbito do ensino de história e o projeto que consegue congregar ensino, pesquisa e extensão no ensino de história hoje é a Olimpíada Nacional de História do Brasil, da qual eu tive a alegria de descobrir em 2010, primeiro ano que eu estava aqui, e aí eu era professora contratada, e como é que eu vou motivar os meninos para fazer uma Olimpíada de História? Eles nem sabiam como que era, eu também não sabia. E aí, qual é o prêmio? O prêmio é ir para Campinas, é ir para a Unicamp. Ah, professora, mas nós é burro, nós não dá conta. Tanto que só uma equipe quis fazer. Gente, a gente não tinha internet na escola para montar, para fazer a prova. Os meninos iam para minha casa para usar a internet. E aí foi passando as fases e eu queria, pelo menos, chegar na última fase virtual para saber como que era. E aí, quando chegou o resultado final, a equipe foi aprovada com a maior pontuação da região Centro-Oeste. E nós vamos para Campinas. Nós vamos para a Unicamp. Eu moro numa cidade com 45 mil habitantes. Circula por dia, lá na Unicamp, mais gente do que tem aqui na minha cidade. Isso foi uma revolução. Porque, primeiro, para aqueles meninos, os 3 hoje são graduados. Um deles é mestre.
e para mim, como professora, e para a expectativa de todos os estudantes do município. De modo que hoje, quando tem as finais da Olimpíada, eles já esperam as equipes de Pontes e Lacerda, entende? Então, assim, quando a Olimpíada começou, eu acho que, eu já conversei com Cris e com Leca, as organizadoras, elas também não tinham essa dimensão. Mas a gente conseguiu encontrar professores que são construtores do conhecimento, sim, professores que acreditam que as suas práticas de sala de aula eram banais, assim, mas que, quando vão para a universidade, descobrem que tem gente estudando o que eles fazem, mas eles percebem que eles mesmos podiam escrever essa história. E a Olimpíada de História, ela contribuiu para esse desejo de vários professores incríveis que estão no chão da escola há muito tempo e que não se sentiam confortáveis de pensar projetos de pós-graduação stricto sensu que não tem nada a ver com a sua prática, né? Quererem voltar para a universidade. E aí entra o Prof. História. Não é à toa que a Cristina Meneghello está na comissão de formação do Prof. História. Então, assim, eu acho que esse foi como diz a nossa filósofa contemporânea, Jojo Todinho, foi o tiro certo, né? Que tiro foi esse? Então, e aí formou também uma comunidade de professores pesquisadores, juntando suas ilhas. Hoje a gente tem um grupo de professores que se formou, inclusive o Luiz Paulo, que é a nossa ponte. Foi por conta da Olimpíada, e eu acho que a universidade tinha que olhar com mais carinho e pensar em linhas sobre, dentro da história, do ensino de história, porque durante muito tempo os professores que queriam se aventurar no stricto sensu, estudando as suas práticas, tinham que ir para a educação, porque os historiadores não viam isso como produção de conhecimento. Desculpa, eu falei demais. Que isso, foi ótimo. Inclusive, Luiz Paulo, né, o nome dele é Luiz Paulo Pontes Ferraz, embora ele não use Pontes, que é um amigo historiador também, hoje em dia está fazendo doutorado nos Estados Unidos, professor de história durante muitos anos, e que tem um projeto lindo lá em Recife, que eu já participei, que é o História ao Ar Livre, que são aulas públicas em diferentes espaços públicos de Recife. É um projeto lindíssimo, assim, eu já participei, eu acho que foi uma das experiências mais emocionantes para mim, dar aula na rua para 600 pessoas, assim, num sábado à tarde, ou seja, uma coisa inacreditável pensar que você consegue reunir para falar de história no sábado à tarde, numa cidade de praia como é Recife, né? E só para completar, a Cris vai tá num debate também que eu vou gravar hoje à tarde. César, pode ir. Complementando as ideias da Manuela, a gente tem que ver que, quando se fala aqui a respeito do preconceito, né, e o Paulinho falou a respeito do preconceito da academia ao ensino básico, eu acho assim, existe os dois lados, né? Porque assim, a gente tem essa troca, acho que sobretudo agora, um diálogo maior, né? Mas eu ainda, como professor de ensino médio, sinto meu trabalho muito amarrado justamente pela academia, né? Ou seja, os programas de seleção para a universidade ainda amarram muito essa produção, porque nós fazemos uma iniciação científica, né? Nós preparamos os alunos, né, para o método, para o caminho metodológico, seja em que área eles sigam depois, mas o nosso currículo muitas vezes fica amarrado pelo que se espera que o meu aluno saiba para poder ter um bom desempenho no Enem, no vestibular, né? E que é uma cobrança muito grande, né, das instituições, da universidade, né, das famílias. Existe uma cobrança muito grande em relação a isso. Ou seja, o instrumental é dado paralelamente. Tá? Eu sou um privilegiado, porque como eu dou para a mesma série duas disciplinas, eu consigo estabelecer um diálogo. Eu trabalho história e história da arte. Então, eu consigo
estabelecer um diálogo e elaborar, né, propostas de trabalho em que os alunos possam investigar, né, possam partir para pesquisa, para investigação, dentro das suas próprias escolhas, do seu próprio gosto. Então, isso eu falo assim, é um privilégio dentro desse universo nacional, né, quando você tem, né, essa possibilidade de ter um número de aulas maior, né, uma semana com os alunos. Então, um contato maior que permite com que a gente possa desenvolver essas pesquisas, mas, ao mesmo tempo, você tem um espaço diminuído quando a gente pensa na carga de conteúdo que deve ser dado, porque se espera que o meu aluno saiba a Revolução Inglesa. Todos os anos eu questiono novamente assim, gente, a Revolução Inglesa, por que eu tenho que ensinar essa essência? Você parte para a essência, né? Porém, você não sabe se o que vai ser cobrado é, de fato, a essência. Então, a gente tem que partir para certos detalhamentos longe da realidade do aluno, né, brasileiro, sobre assuntos né, que poderiam ser revistos dentro da nossa realidade, né? O BNCC de ensino médio está ainda em aberto, né? E tomara que fiquem abertos por mais tempo, porque enquanto isso a gente tem, né, a liberdade ainda de trabalhar, né, dentro dessa perspectiva, né? Mas, por outro lado, também, né, já era hora de rever esses conteúdos tão diversos que amarram aí a nossa prática, tá? Eu acho que o professor do ensino fundamental tem mais liberdade de atividades, né, longe da aula meramente expositiva. Não que você esteja desmerecendo a aula expositiva, porque existe a aula expositiva, né, que de fato, né, rende para o aluno e para o professor, né? Muitas aulas eu termino aprendendo mais do que eu sabia no começo da aula, até por questionamentos, né, insights de alunos e questionamentos que me levaram a pensar diferente, né? Eu acho que a aula expositiva é válida, né? Mas existe a maneira de você dar isso, né? Que é dentro dessa maneira do diálogo, né? Por isso, nesse momento do ensino remoto, eu me sinto muito frustrado de não poder dialogar com o olhar do meu aluno, porque é o olhar do meu aluno que é o meu norte, né? Que diz se a gente está correndo ali pelo caminho claro, né, para eles. Isso é uma outra questão, né, mas acho que não é o caso agora de a gente entrar, né, no ensino remoto, mas assim, falando sobre a estrutura como um todo, essa nossa estrutura educacional que tem como objetivo maior a universidade e que nosso ensino fica condicionado àquilo que a academia critica da prática do ensino básico, porém impõe, né, uma fórmula, né, que a academia não está ali no dia a dia, né? Não está ali no dia a dia para ver como a realidade é diferente, né? Entre a teoria e a prática existe um grande salto, e eu acho assim, a teoria tem que continuar sendo produzida constantemente a partir dessa prática que é constante, porque a nossa prática, eu não tenho como dar a mesma aula que eu dei o ano passado, ela não serve mais para esse ano, né?
Então, essas práticas, nós, professores, precisamos o tempo inteiro estar reformulando, readaptando, reinventando, e, mais uma vez, eu volto a falar, o caminho para essa reinvenção é o diálogo, né? Quem tá me dando o norte de tudo isso é o meu aluno, né? Que está mostrando para onde eu devo seguir. E, ao mesmo tempo, a teoria deveria estar sendo pensada em cima disso que está acontecendo no nosso dia a dia, né? Para que ajude a gente a melhorar. O professor no Brasil trabalha, né, uma carga sobre-humana, às vezes, eu acho. Tá? No começo aqui, quando a gente estava conversando, antes de iniciar propriamente, né, essa sessão aqui gravada, a gente estava conversando e eu falei assim que há décadas atrás, quando eu era mais jovem, eu conseguia dar aula em 3 turnos. E isso tem sido a prática nossa, né? Nós, professores, de dar aula em 3 turnos. Você tem uma escola de manhã e outra à tarde e outra à noite, né? E isso tudo consome ainda os finais de semana, que você tem que preparar o material para todas essas realidades, né? Nós precisamos, né, uma maior valorização do professor, do ensino básico, né, que é a base, como está falando, né, própria base, para, de fato, a gente poder pensar as práticas em parceria com a academia, mas no espaço da escola. Eu não sei, inclusive, nem se eu me desviei do assunto, né? Mas é que é inevitável eu falar sobre isso, que faz parte do meu dia a dia, né? Falei demais? Não, claro que não. Gente, como eu falei no começo, o questionamento é muito mais uma provocação, mas eu acho que é um espaço também de liberdade, né? Cada um vai falar sobre o que achar mais relevante. E muitas vezes o que não está previsto é o que é mais interessante, né? Trazer a experiência de cada um. Eu, particularmente, estou adorando, assim, estou aprendendo um monte também aqui. E aí, antes de passar para a Grace, eu fico lembrando do meu ensino médio, né, por exemplo, que foi numa escola, quer dizer, uma parte do meu ensino médio, numa escola que inclusive o César deu aula, e era uma escola que vinha o material já pronto, né, você já vinha ali, aula 1, aula 2, aula 3, e alguns professores conseguiam fazer daquilo uma aula que ultrapassava, né, aquilo que já estava posto. Mas ano após ano se recebia aquelas apostilinhas, assim, né, biologia, aula 1, aula 2. E muitos não, muitos era aquilo, assim, você passava aquilo para o quadro, explicava, enfim. Então, eu fico muito feliz de saber que essa realidade, mesmo que de maneiras diversas e com todas as adversidades que a gente tem no Brasil, né, tem mudado, né, enfim. Algum tipo de esperança a gente tem que ter, né? Porque senão a gente só senta e chora, né? Tipo... Eu queria complementar já a respeito do seu comentário, né? Lembro, claro, daquelas apostilas. Lembro daquelas apostilas. Eu agora, há 2 anos, entrando no 3º ano, e foi um desafio justamente nesse momento de ensino remoto, que eu aboli o uso do livro didático, né, como uma nova experiência, né, justamente para dar a possibilidade que o meu aluno tenha múltiplas leituras, né. Ao invés do livro didático, eu preferi, e assim, eu estou falando eu preferi, mas a gente trabalha dentro de uma equipe, né, então, assim, essa decisão não é só minha, é de uma equipe de professores, né, mas, assim, dentro de uma construção que vem ao longo do ensino fundamental, da prática do registro que o aluno faz, eu senti a liberdade, né? Nós sentimos a liberdade no ensino médio de abolir o livro didático e, ao invés de adotar um único livro didático, porque a gente também tem essa ditadura do mercado editorial, né? que nos impõe um livro extremamente pesado. Quando eu falo pesado,
um papel pesado e desnecessário, né? Não precisa ser aquela qualidade de papel extremamente cara, né? E que não tem, sobretudo agora, nós usando de anos para cá o volume único, né? O ensino médio usa um volume único que serve para os 3 anos, esse livro se torna assim, um livro totalmente difícil de ler, porque o aluno não vai ter prazer de ler numa rede, numa cama, nada, ele tem que ficar preso a uma mesa de tão pesado é aquele livro, né? Sem falar, inclusive, na crueldade que esses alunos têm que carregar isso na mochila, tá? Para o colégio diariamente, e tem que carregar o volume único de todas as disciplinas do dia, né? Ao invés disso, a gente propôs que uma lista de livros, né, adotados nos últimos anos, a gente também é obrigado a mudar a adoção constantemente, porque livros saem de circulação, ou eles mudam a edição, né, ou para obrigar que o aluno compre e não possa usar do irmão que já usou, do primo que já usou, né? Então, uma lista de livros disponíveis na biblioteca da escola, livros que são fáceis de encontrar no sebo a um preço muito mais acessível, né? Ou então, não adotar livro, né? Que o aluno comece a construir o seu próprio livro a partir das suas pesquisas, do seu caderno, ou seja, o caderno se tornar um livro do aluno. E eu senti muito medo na época que começou o ensino remoto. Bom, agora você não tem o caminho para indicar, os alunos não têm a biblioteca para disponibilizar, tá? Mas, assim, os nossos alunos conhecem caminhos de pesquisa, né, que nós desconhecemos. A única coisa é que, de fato, o professor não pode esquecer que ele é o mediador, tá? Que o tempo inteiro a gente tem que estar orientando, né? Orientando essas pesquisas, tá? Questionando as fontes. Por isso que eu acho assim, fundamental. O nosso trabalho é ensinar o questionamento das fontes. Tá? Mais um desabafo. Perfeito. Grazi, vamos lá. Bom, eu acho que, assim, né, a universidade, né, desde que nós nos formamos na graduação até hoje, ela mudou muito, né, e um espaçamento de tempo que eu tive, né, entre graduação, começar o mestrado, depois terminar o mestrado, retornar ao doutorado, assim, me fez perceber, assim, um pouco mais de perto, assim, essa mudança, assim, até mesmo no próprio perfil do alunado, dos professores, né, que sofreu uma modificação. Então, a universidade, né, os cursos de história, né, se abriram um pouco mais a outras perspectivas, a outras pesquisas. Mas eu ainda acho que ainda falta se aproximar um pouco mais do ensino básico, né? Eu acho que faltam canais para poder aproximar ainda mais a universidade do ensino básico, né? Tanto os professores quanto os estudantes, né? Eu acho que, apesar de iniciativas louváveis, né, como o Prof. História, ainda falta, acho que talvez um pouco mais de divulgação, né, do conhecimento que é feito na universidade. E aí a gente tem que pensar em divulgação, mas também no formato dessa divulgação também, né? Porque não adianta nada a gente também produzir, né, canais de divulgação do conhecimento histórico se a linguagem desses canais, né, em que esse conhecimento é divulgável não chega, né, não é inteligível para aquele aluno da educação básica, como é o aluno da rede estadual do Rio de Janeiro, que é carente de múltiplos conhecimentos, né? Então, inclusive até mesmo de não só, né, de carga didática mesmo de conhecimento histórico, né, de séries anteriores, de séries passadas, mas mesmo assim de leitura, né? Porque a gente tem no estado estudantes que não têm familiaridade nenhuma assim, com leitura, são alunos que chegam no ensino médio com uma defasagem assim, de leitura escrita muito grande, né? Então, eu acho que falta pensar a divulgação do conhecimento histórico produzido na universidade da linguagem desses estudantes.
tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque no início desse ano, antes, né, da interrupção das aulas por causa da pandemia, o estudante do terceiro ano do ensino médio chegou para mim e fez uma sugestão assim, que eu achei absurda, assim, né? Me senti até um pouco incomodada. Ele falou assim, professora, por que é que, ao invés de você, a senhora, dar aula sobre a Segunda Guerra Mundial, você não passa o vídeo do canal tal, né, que o professor, que é um jornalista, né, falando sobre história, né? E por que o jornalista ele consegue atingir, né, o estudante e o historiador não, né? De que forma que esse conhecimento que os historiadores estão falando, né, que parece que é uma língua que é estranha, né? Porque eu tenho todo o cuidado, né, nas minhas aulas de tentar indicar para os meus alunos fontes de canais de divulgação história de confiança, né? História da ditadura mesmo é né, que eu sempre indico, né, para os meus estudantes do terceiro ano do ensino médio, né, que são muito interessados, inclusive, né, sobre a temática da ditadura. Se é algo muito falado, né, né, nos últimos anos, né, eles têm curiosidade, eles têm interesse real assim, de entender o que foi aquele período, mas o que predomina, né, muitas vezes um vídeo produzido por uma pessoa que a gente nem sabe quem é, né, mas que fala uma linguagem um pouco mais simples, né, que aquele aluno entende. Então, acho que falta um pouco mais aí a academia pensar a divulgação do conhecimento histórico de uma forma mais palatável, né? mais acessível, que fale um pouco mais a língua dos alunos, e principalmente desses alunos da rede pública, né? Que já têm um acesso precário à tecnologia e, quando tem, né, não sabe fazer esse filtro, né, do que é uma fonte de conhecimento confiável e daquilo que não é. Então, o Prof. História, né, ele tem, né, um trabalho muito interessante, né, tem colegas, né, que estão desenvolvendo assim, atividades muito interessantes, né, com os adolescentes, né, da escola pública. A Viviane Alcântara, que fez estágio com a gente, né, lá na UF, na FUNAG, ela desenvolveu um trabalho muito interessante, né, com as turmas dela, da escola pública em Magé, sobre feminismo, né, tomando por base aí o trabalho dela ali no Prof. História. Foi muito legal, muito bacana. Mas eu acho que tem que ir para além um pouco assim dessa coisa mais institucional, né? Eu acho que tem que pensar em formas de divulgação mesmo do que é feito na academia para o grande público, né? E de uma forma com uma preocupação maior com a linguagem, eu acho, né? Com a linguagem, com a estética mesmo, né? Que aí eu acho que é um desafio para a gente que é historiador, que não é formado, né? A gente tem lá as nossas aulas de didática na licenciatura, mas a gente não tem uma formação um pouco mais refinada, né, para poder trabalhar tecnologia, né, para poder trabalhar divulgação histórica, né, com uma formação técnica um pouco mais qualificada, né? E, né, que é importante, né? É importante, né? Agora, nesse momento de ensino remoto, eu acho que a gente está sentindo isso mais do que nunca, tá? Eu concordo, assim, completamente com o que a Graça está falando e com o que o César falou também. E eu acho que, da mesma forma como nós que estamos na educação básica, no chão da escola, a gente tem que estar aberto a esse diálogo com os nossos estudantes, esse caminho também tem que ser feito lá, universidade, professores. Não é, eu acho que vai além da linguagem, mas é a forma de pensar como se dá essa formação continuada dos professores. O que as universidades têm feito, os centros, né, os institutos de história, de ciências humanas, têm feito nesse diálogo. E aí eu falo mais uma vez da Olimpíada de História, porque além a Olimpíada é voltada para os estudantes do ensino médio,
mas por demanda dos professores, a organização começa a fazer cursos de formação de professores. Então, o primeiro foi sobre história da África em sala de aula, como trabalhar a questão indígena em sala de aula, a ditadura civil-militar, leituras da América Latina. Então, assim, a gente tem contato com os textos acadêmicos, com o creme de la creme que está sendo produzido lá na academia, e aí a gente consegue transpor essa linguagem para os nossos estudantes. E o que o César falou, eu acho que é vital, assim. Quando a gente ensina os nossos estudantes, media, na verdade, como que é feito o trabalho do historiador, o rigor com as fontes, né? A operação historiográfica, como é que ela acontece, esse estudante tende a criticar aquele vídeo do YouTube que ele está vendo, sabe? Fala assim, ué, professora, mas ela não citou nenhuma referência, falou da boca dela? Então, aí sim, aí eu ganhei o dia, entende? Agora, esse exercício, Paulo, ele depende de um esforço humano que muitas vezes os meus colegas professores de educação básica não podem ter. Eu sou professora de escola pública, mas eu falo de um lugar privilegiado, eu tenho certeza disso, hoje no Instituto Federal. Eu tenho PIBIC ensino médio, sabe? Eu posso fazer projetos de pesquisa, podia, né? Agora vamos ver com os recursos. Mas, assim, a gente consegue... Eu já fui professora do município e do estado, então eu sei que mesmo sendo professora de escola pública, existem diferentes realidades nas redes. Eu queria só complementar um pouco essa questão aí que a Manuela levantou, que a gente tem só para reforçar essa questão do trabalho com as fontes, né, que eu acho que é muito interessante, né, para a gente poder aproximar, e complementando um pouco também com o que o César chamou a atenção também sobre a questão do livro didático. Eu acho que não dá para a gente pensar em ensino de história hoje preso ao livro didático, né? E também preso aos currículos, né, que são impostos, né, para a gente, né? Até porque na rede pública, né, aqui na rede estadual do Rio de Janeiro, a gente teve uma experiência assim com um currículo não muito positiva, né? Na época do Sérgio Cabral, a gente teve que lidar aí com o currículo mínimo, né, que já era horroroso, né, que com currículo com conhecimentos muito aquém, né, do que a gente gostaria que os nossos alunos tivessem, mas que estava atrelado a uma política de bonificação, a uma política de metas, né, uma política extremamente meritocrática, né, que engessava todo o trabalho que o professor fazia, né? E aí o livro didático vinha para poder tentar amarrar isso, né, engessar um pouco isso mais. Então, eu abandonei, assim como César, eu também abandonei um pouco isso e passei a trabalhar muito mais com fontes históricas em sala de aula do que com livro didático, né? E o resultado passou a ser muito mais interessante, porque aí os estudantes passaram a ter a possibilidade de elaborar de fato, né? Ter um certo tipo de iniciação científica em história. Mas não posso tomar minha experiência, né, como referência para toda a rede, né? Porque, como a Manuela falou, a gente tem colegas, né, que se não tem toda essa disposição, né, não dá nem para poder esperar também, né, nem cobrar tanto assim dos nossos colegas nesse sentido de ir buscar a universidade, né, buscar para poder refinar a sua forma de trabalho, de mediar o conhecimento histórico em sala de aula. E eu acho que, né, falta mesmo assim, um pouco mais de aproximação, assim, e o que o César falou, da universidade pensar o ensino de história a partir do que os professores de história efetivamente estão fazendo em sala de aula, né? Porque não que seja um problema quem não está na educação básica falar sobre, né, sobre a educação básica, né? Mas falta aí falar sobre a educação básica prestando atenção nesse professor, dando voz a esse professor que está em sala de aula, muitas vezes trabalhando numa rede, né, que paga um baixo salário, né, que lota o professor de turma, né, que o professor trabalha mais de um turno,
né? E essa dinâmica, assim, da gente ter um currículo engessado, um livro didático que a gente necessariamente tem que seguir, né? O atrelamento aí do próprio ensino de história ao Enem é algo que dificulta, né? Eu vejo como um limite, não algo que facilite o nosso trabalho, né? E aí o conhecimento histórico para aquele estudante acaba ficando algo chato, né? Porque né, vira o decoreba, né? E né, que é tudo do que a gente quer fugir, né? Que nós, pelo menos do que eu vejo a perspectiva, né, de todos nós aqui, que a gente está tentando fugir da decoreba, né? A gente quer usar a história como ferramenta para o aluno pensar, desenvolver um pensamento crítico, né? E quando a gente tem aí, né, tudo muito engessado, a gente perde, né, a possibilidade aí de tornar a história um pouco algo mais leve, né, um pouco mais gostoso mesmo, né, para o aluno ouvir, se interessar, participar até mesmo das aulas, mesmo que ele não vá ser historiador lá na frente. Mas se for, ótimo. Mas para ele se ter, pelo menos saber levar aí o conhecimento histórico aí para o dia a dia, para o cotidiano dele. Vou interromper aqui um pouquinho, porque acho que eu já estou falando demais já. Pode ir, César. Eu queria complementar o comentário da Graciela, porque quando você falou da divulgação, né, das pesquisas, que isso precisa chegar aos nossos alunos numa linguagem mais apropriada, né, não numa linguagem tão distante, né, própria da academia. Queria até falar assim, saudades da revista de História da Biblioteca Nacional, muitas saudades, tá? Que era, né, uma grande fonte, que continua sendo uma grande fonte, né, indicada para os alunos, né? Mas assim, a gente sabe que nem todas as escolas têm a biblioteca com essa coleção, né? Que foi fundamental para o nosso trabalho durante um bom tempo, né? E que precisava continuar existindo. Mas eu acho, o que me chamou a atenção, Graciela, que me faz pensar é o seguinte: nós precisamos sim, né, nos apropriar de outras linguagens, tá, para poder divulgar melhor as nossas pesquisas, o nosso pensamento, mas eu acho que nós ainda, e isso não se aplica só aos historiadores, os professores das diversas disciplinas, nós ainda vivemos em feudos, ou seja, nós ainda temos o nosso próprio território, e quando a gente precisa, mais do que nunca, fazer grandes parcerias, né? Eu preciso dos outros especialistas, né, para me ajudar, inclusive, a gente chegar nesse mundo, nesse território próprio dos alunos, né? Mas isso, e inclusive esse diálogo tem que começar na própria universidade, na nossa formação na universidade, já estabelecer esses vários diálogos, né, com outros profissionais, sobretudo da área de comunicação, né, que tem uma outra, um outro saber, né, que vai ser muito útil para nós. Então, só isso que eu queria acrescentar. Gente, perfeito. Estou adorando porque, enfim, realmente está tendo uma conversa e não só uma... E fiquem, assim, a gente já está chegando 1 hora, passou um pouquinho, aí eu vou encaminhando para o fim, infelizmente, porque eu, por mim, ficaria aqui horas, porque a conversa está super boa, eu estou aprendendo um monte, e muito feliz de estar aqui com vocês. Não estou falando isso de como é que fala? De protocolo, não. E aí eu encaminharia para uma última questão, para que vocês também já possam fazer suas considerações finais e tudo. Mas aí puxando um pouco dessa questão que a Graci falou, que é a questão da divulgação, e eu particularmente venho trabalhando nisso há 4 anos, né, com esse site História da Ditadura, e que é quase uma, como é que fala? Uma militância nesse sentido, porque não tem financiamento nenhum, é uma coisa que eu faço porque eu acho importante, porque me dá prazer, obviamente, também,
Mas é uma coisa de ficar quebrando a cabeça o tempo todo. Aí qual linguagem que se usa, com que público eu estou conversando, né? Porque não dá para abraçar todo mundo, não dá para eu pensar que eu posso falar do mesmo jeito com um professor acadêmico, com um professor de escola e com um aluno e com os vários alunos em várias etapas da educação, né? Então é uma coisa que eu venho há 4 anos quebrando a cabeça. Esse projeto específico agora, História em Quarentena, é também um pouco fruto disso, né? Lógico que é um trabalho que foi muito intenso nessas 20 semanas, que a gente aprendeu muito, e a gente vai fazer um debate final, que aí vamos ser nós que coordenamos, né, para meio que chorar as coisas, e também falar dos sucessos que a gente teve. E um dos grandes aprendizados foi essa questão da tecnologia, né? Pensando não só da desigualdade que existe entre pessoas que não têm acesso ao mundo digital da mesma forma, né? Então, a nossa realidade, vamos dizer, a realidade de uma classe média em que a pessoa tem acesso a um computador com internet não é universal, né? Muito longe disso. Então, eu fico pensando que o problema, ele mesmo numa escola privada, sei lá, eu tenho um filho de 10 anos, uma família que tem 3 filhos, muitas vezes não tem 3 computadores para os 3 filhos estar assistindo aula ao mesmo tempo no ensino remoto. Agora, isso pensando já numa realidade privilegiada. Agora, tem pessoas que têm só o celular com um pacote de dados super pequeno, às vezes nem tem o pacote de dados, precisa estar em outro lugar para ter... Enfim, todas essas dificuldades que a gente vive por conta da desigualdade enorme que caracteriza, né, estruturalmente o nosso país. E essa questão da divulgação é muito complicado também, porque não só nessa questão da pontuação acadêmica, ela não vale nada, então eu posso trabalhar durante 1 ano divulgando trabalhos, tentando transformar em linguagens mais acessíveis, em vídeo e tal. Isso não vai valer nada na hora que eu for fazer um concurso. O que vai valer é o meu artigo publicado na revista A, que vai me fazer ter uma pontuação maior num eventual concurso acadêmico que eu for fazer, sabe? Então, isso também é mais uma questão problemática. A falta de financiamento, a falta de valoração disso em termos de pontuação no currículo. Então, é muito mais por isso que eu falo que é muito mais uma militância do que propriamente uma... E é sempre muito difícil, né? Você fazer uma coisa sem dinheiro. E você tem que, ao mesmo tempo, fazer alguma coisa que te sustente, né? Então, para eu fazer isso, eu estou lá com a minha... Atualmente, eu faço eu tenho uma bolsa de pós-doc, que é também, nesse momento atual, quase um milagre, essas bolsas ainda... Eu ainda tenho uma bolsa, né? Mas com um projeto super quadrado, historiográfico, fontes, questionamentos. Não tem nada a ver com isso. Essa coisa toda que eu faço de divulgação vem ao lado, né? E essa busca constante por uma linguagem que seja acessível e que, ao mesmo tempo, não trate o espectador, seja o aluno, o professor, como que não seja arrogante, né? Que eu não esteja ele falando, olha, eu sei disso, você tem que ouvir o meu conhecimento, que também seja que provoque, como o César muito bem colocou logo no início, que provoque um diálogo, que provoque questionamentos, né? E não parta do princípio, olha, estou aqui divulgando porque eu sou doutor em história e você é um mero aluno, sabe? Não é isso. E achar essa linguagem é difícil para caramba, sobretudo por conta disso que a Graciela falou, nós não somos preparados para lidar com esse mundo digital no sentido de produtores, né? A gente sabe mexer na internet, acessar Facebook, essas coisas, mas assim, editar vídeo, fazer uma entrevista, tudo isso que eu ainda sei muito pouco, eu fui aprendendo na prática, vendo ali um vídeo no YouTube, tutorial, não sei o que, e ainda assim, sei muito pouco e preciso de muita ajuda das pessoas, dos profissionais de comunicação. E aí, só para fechar, que eu também já estou falando mais do que eu deveria como mediador, no projeto do História da Ditadura, que agora eu estou provocando uma reformulação bem grande, abrangendo outros assuntos para além da ditadura, e aí justamente o Luiz Paulo, que é essa nossa ponte minha com Manuela, ele vai fazer parte do projeto justamente ficando responsável por essa questão do diálogo com professores. Então, ele vai ter uma coluna, digamos assim, mensal, em que ele vai produzir conteúdos com questões e
percepções variadas entre, por exemplo, vou dar o exemplo do que vai ser, vou dar o spoiler do que vai ser a primeira coluna dele, vai ser sobre o AI-5, e aí ele vai pegar vai fazer um pequeno texto, vai pegar uma fala de um pesquisador acadêmico sobre ditadura, que nesse caso específico você, eu, com uma professora, porque nesse caso vai ser mulher mesmo, falando sobre a percepção dela sobre o AI-5 e como isso é trabalhado em sala de aula, e vai montar uma espécie de conteúdo assim para ser divulgado no site. Então, é isso, assim, é um esforço, mas que tem um respaldo de apoio, assim, da academia, muito mais um apoio moral, mas não tem um apoio efetivo no sentido de financiamentos, enfim, e toda essa estrutura muito engessada que a gente vive. E aí, partindo para isso, já falei muito, para vocês, já no sentido de finalizar, e aí pensando, ainda voltando um pouco nessa questão de um tema que tem sido muito comentado ultimamente, são os usos políticos do passado, né? Eu acho que eu, pelo menos, venho de uma geração em que a história era muito pouco relacionada com a nossa própria realidade. Era como o César estava falando, você pegava ali aquela apostila, hoje é dia de aula de Revolução Francesa, aí vai, Revolução Francesa, 1789, queda da Bastilha, não sei o que. A gente pegava aquilo, engolia, decorava, pegava e ia fazer a prova para ter o ponto, passar. Essa educação mais tradicional possível. E aí eu fico pensando que, pelas falas de vocês, é lógico que a gente está falando com uma pequena parcela, né, tipo, de um grande universo de professores que existe pelo Brasil inteiro em realidades muito diversas. E aí essa colocação final, lógico que vocês direcionem para onde vocês acharem mais importante, né, o que quiserem falar, e se interromper, enfim, agora já é a hora da balbúrdia, né, já que a gente é acusado da balbúrdia mesmo. De como vocês veem o papel do professor nesse sentido, dos usos do passado que vem sendo feitos, né, e nesse papel também do mediador para tentar, é difícil falar desfazer essas visões, mas pelo menos fazer com que os alunos sejam mais críticos com relação a elas. Essa questão de trabalhar com fontes eu acho incrível, porque isso não só no ensino fundamental, no ensino básico, eu penso que isso inclusive nos textos acadêmicos, porque essa autoridade do historiador acadêmico, ela também está sendo colocada em questão, sabe? Então, você mostrar que quando você chega em um artigo ou um livro de história, né, digamos assim, que é fruto de uma tese, que para chegar ali houve uma série de etapas, né, a pesquisa, a busca de fontes, a leitura, e que a partir disso você vai criando questionamentos e vai produzindo um conhecimento a respeito daquele tema que você determinou para estudar, é muito importante. Então, eu fico, para ser mais objetivo, como vocês veem o papel de vocês, como professores e professoras, e da própria disciplina histórica, na importância de uma consciência histórica crítica, junto aos alunos, né, nesse conhecimento que é construído dialogicamente, digamos assim, né, já que a própria figura da autoridade máxima ali dentro da sala de aula também já não é mais como já foi, ou talvez nem exista mais, né? Enfim, um pouco nesse sentido. Mas, claro, fiquem livres para fazerem os comentários finais de vocês, como acharem melhor. Não indiquei, mas não sei, pode ser Grace. Desculpa. A história, ela... eu considero que é fundamental, assim, né, para poder desmistificar, né, todas essas narrativas equivocadas, né, sobre escravidão, sobre ditadura, né, enfim, né, sobre o passado. E aí, né, eu vou... Um segundinho. É só para eu querer aproveitar que você falasse, já que a gente já está no finalmente, fala um pouquinho da sua tese, que acabou que a gente não passou sobre esse tema, e que eu acho super importante, enfim, porque foge também desses temas tradicionais.
Então, eu trabalho com... Meu tema de pesquisa são as ocupações de escola, né, que aconteceu na rede estadual, aqui no Rio, em 2016, e que, inclusive, foi um momento, assim, em que eu percebi outras possibilidades, assim, inclusive, de aproximação da universidade com o ensino básico, né, porque nas ocupações a gente viu muita presença, assim, de pesquisadores, né, de diversas áreas que se aproximaram, né, viram, né, souberam usar o espaço, né, as escolas ocupadas como espaço também de divulgação, né, de científica, né, do que é produzido na universidade, e de uma forma muito lúdica, né, porque a gente estava, enquanto o Paulo estava falando, né, sobre a questão da divulgação, eu fiquei pensando aqui que a gente pensa ainda a divulgação muito ligada, assim, à tecnologia, e a gente, como o Paulo também muito bem mencionou, a gente tem um abismo aí social muito grande que agora a pandemia, o ensino remoto está deixando isso muito evidente para a gente, que é um quantitativo enorme de pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso à tecnologia. Então, a divulgação ela tem que, né, ela tem que englobar a tecnologia, mas não só, né? Ela tem que buscar outros caminhos, né? E na ocupação eu percebi um caminho interessante que foi essa aproximação da universidade com os movimentos sociais, na educação. E que eu acho que foi um momento importante também para poder trabalhar a história, mas não só, eu estou falando aqui da história, mas também, né, se estende também para sociologia, geografia, filosofia, outras áreas também, e que se tornou um campo de aproximação da universidade com a educação básica de uma forma menos arrogante, de uma forma mais lúdica, de uma forma um pouco mais aberta, assim, um pouco mais leve, assim, né, em que os pesquisadores se aproximaram ali da escola pública, sem aquela carga, assim, sem aquele fardo, aquela capa da autoridade, né, da pesquisa, e que foi muito interessante, né, porque a gente observou ali, né, no cotidiano, né, eu visitei algumas escolas aqui na região, né, inclusive a escola em que eu trabalho, em Cabo Frio, ela foi ocupada também. Eu acompanhei muito vivamente ali o que foi aquele momento por isso. Isso teve um resultado, assim, em termos de qualidade mesmo do aprendizado, que foi impressionante, né, porque além de todo o aprendizado político ali que eles tiveram, o próprio aprendizado de história, né, do conhecimento histórico para ali, naquele momento, foi muito rico, né, e que se reflete, né, e que foi para além mesmo da questão da história conteudista, ligar para fazer prova, né, que eu, acompanhando a trajetória desses estudantes hoje, de lá para cá, são pessoas incríveis, né? São pessoas que estão ali atuando politicamente, né, em outros movimentos sociais, estando ou não dentro da universidade, né, o que eu acho que foi muito interessante, que sabem se posicionar muito bem, né, e sabem argumentar e sabem usar a história para poder se posicionar muito bem também. Sabem buscar informação, então é um caminho interessante também, né? A universidade, essa aproximação da universidade, do ensino público por meio dos movimentos sociais da educação também, né? Porque que é uma coisa muito interessante também, porque eu tenho me defrontado com isso muito na construção da minha tese, que é a falta de diálogo entre história e educação. Né, que a gente fala, né, porque é até difícil, né, você falar de ensino de história sem falar de educação também. São duas coisas que não se dissociam. E a gente, na universidade, não tem esse diálogo. E eu me lembro muito bem, inclusive, de um questionamento que uma estudante da graduação de História me fez quando eu participei de uma oficina no curso oferecido pelo Paulo lá na UF, né, em que ela falou que ela comentou que ela sente falta na graduação de História, de ouvir falar sobre educação por historiadores. Né? A gente, como historiador, né, na nossa formação, a gente só ouve falar de história o tempo todo, se esquecendo que a maioria de nós vai para o ensino básico.
né? E não tem esse diálogo, né? O diálogo fica entre história e educação. Na graduação de História, ele só acontece na licenciatura, né? Ao longo do curso, a gente não vê isso, né? E isso é um problema também, né? Na formação do professor de História, que é algo muito grave. Então, a dificuldade, né? Então, por isso mesmo, tem uma dificuldade enorme aí de estar sendo verdadeiro aí quebra-cabeça, tentar aí encaixar aí, né, o história e educação, né, fazer esses diálogos, né, entre o conhecimento histórico, né, historiográfico e o conhecimento acadêmico da área de educação também, que é importante para a formação, deveria ser mais importante do que é hoje na formação do historiador. Então, porque a gente, né, e eu estou falando isso porque eu estou recordando aqui dos meus primeiros dias em sala de aula como professora, que quando eu fui dar aula pela primeira vez, os alunos reclamavam que não, né, o problema parecia com o da Manuela, que não entendiam o que eu falava. Não entendiam, né? E olha, porque a formação do professor de História não pode se restringir à licenciatura, né? Nas disciplinas da educação, né? Na aula de didática, tem que ser para mais, né? A gente tem que debater mais isso na formação dos historiadores também, né? Que não sei, né, como, né, não sei como é que está hoje, né, os cursos de graduação em História, né, não sei como é que está a situação hoje, mas quando eu fui para a sala de aula pela primeira vez, eu senti muita falta, eu percebi como que esse diálogo da história com a educação fez falta na minha formação de professor de História, né, que só aquele momento da licenciatura não foi suficiente, deveria ter sido discutido um pouco mais na graduação. Não, perfeito. Isso me faz pensar duas coisas. Primeiro, lembrar, né, porque eu e Graciela somos contemporâneos. Outro dia, né, a gente se formou ano passado. E eu me lembro claramente disso também. As matérias que a gente faz de educação, elas são totalmente descoladas. A gente estava numa turma que tem até o seu lado bom, mas assim, eu acho que seria o ideal a gente tinha aula, por exemplo, de filosofia da educação, sociologia da educação, que não se tocavam totalmente descolado, sabe? Não fazia o menor sentido. Inclusive, era muito chato. A gente odiava ir para aquelas aulas, fugia das aulas, porque não fazia sentido para a gente como formação. Fazia sentido porque, às vezes, a aula era sexta-noite, a gente saía para o bar depois. Essa coisa, mas, assim, em termos de disciplina, era totalmente descolado, assim, sabe? Não tem como um professor de sociologia da educação e eram turmas mistas, né? A gente estava com gente de educação física, de antropologia, de, sei lá, qualquer área, matemática, qualquer área que tenha a licenciatura. E isso sempre foi... a gente só foi mesmo unir isso no último ano, que aí isso se reduz a 1 ano da nossa formação, e olhe lá, que essa conexão é feita entre a educação e a história, e que é muito pouco se a gente vai pensar, né, em toda a duração da formação de graduação. E aí uma outra coisa que eu ia falar, que a Graciela estava falando da questão... sim, e na minha experiência, por exemplo, como professor, eu que nunca passei pela experiência de ser professor do ensino básico. Na minha experiência como professor, quando eu fui substituto na UF, que foi essa experiência que a Graciela estava contando, que eu chamei ela para falar na minha sala, e eu comecei a me dar conta de como os alunos, que a situação para mim me pareceu pior do que eu imaginava, no sentido de que a UF, que é considerada uma universidade de excelência, quando eu dava, por exemplo, trabalhava, vamos analisar a fonte, e no começo eu oferecia uma fonte que eu escolhia, porque eu percebia que os alunos não sabiam identificar, por exemplo, o que era uma fonte. Então eu oferecia uma fonte para os alunos, e oferecia um questionário, assim, sabe? Descreve essa fonte. Que tipo de questão você pode fazer para essa fonte, assim? Porque a fonte, ela não fala sozinha. Que perguntas você fala para esse documento? E eles não sabiam fazer. E eles foram aprendendo, porque eu fiz esse exercício 1, 2, 3, ao longo do semestre. Pá, o que um historiador, um professor de história vai fazer? Basicamente, a gente vai analisar a fonte. Vocês estão mostrando que isso não é uma
exclusividade de acadêmicos, né? Os professores estão o tempo todo tendo que lidar com análise de fontes. E a segunda coisa é, gente, olha só, aqui basicamente, eu falando para a turma, né? Vai para a sala de aula, a não ser que você mude de professor, porque sejam alguns poucos que vão para o ensino superior, a maioria que continuar vai para o ensino básico, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu odeio seminário, odeio essa prática de avaliação, eu acho que ela não serve para nada, a não ser para o professor ficar ali sentado e os alunos falando. Então, eu mudei, eu falei assim, vai ser a prova, eu tive o privilégio também que a turma era pequena, né? A avaliação vai ser aula, vocês vão preparar uma aula, vão me entregar um plano de aula e vocês vão dar aula para a turma. E aí cada aluno, não dava para ser 50 minutos cada um, mas cada um preparava 20 minutos de aula, usando os recursos que felizmente a UF tem, assim, né, de computador, projetor e tal, que eu sei que não é uma realidade nem de todas as universidades. E foi uma experiência incrível, porque eu, vendo os alunos dando aula, eu aprendi muito. Aí é lógico que já tinham aqueles alunos que eram monitores e que trabalhavam em escolas que já tinham mais experiência, deram aulas melhores, porque a aula é experiência também muito, mas tinham aqueles que simplesmente travavam, não sabiam o que fazer. Aí eu fiquei pensando, gente, o que a universidade está fazendo se ela não está ensinando o aluno a analisar criticamente uma fonte e a dar aula, né? Então, foi um momento de crise, assim, meu, né, naquela coisa. E aí eu passo agora para o César, pedindo também, eu falei que era livre, né, e eu estou igual um ditador aqui pedindo, mas porque ele tem um trabalho que eu acho fantástico, como ele já mencionou, né, de ser professor tanto de história, né, história, como de história da arte, e que em um determinado momento, em conversas anteriores nossas, ele falou que ele já não separa mais as duas coisas, né? E eu cada vez mais tenho pensado nessa importância da arte, nas suas múltiplas expressões, como tudo, né? Uma importância para a vida, para a formação, para tudo. Ontem mesmo, em um debate que eu estava mediando, eu falei, muitas vezes eu leio uma ficção que trate de um tema histórico, aquilo ali faz muito mais sentido e me impacta muito mais do que propriamente um livro historiográfico sobre a ditadura. Ou se eu vejo uma obra de arte, tem um artista que ele até participou em um momento do História em Quarentena, que ele trabalha com referências da ditadura. E quando eu vejo aquela obra que ele produziu, aquela violência que aquela obra transmite, é tão impactante para mim, muitas vezes, do que ler alguém falando, bom, o sistema repressivo foi assim, 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 assim. Então, eu queria ouvir um pouco do César dessa experiência dele. Eu estava até aqui digitando uma série de tópicos que eu queria trazer sobre isso, porque assim, é claro que a gente poderia conversar durante muito, muito tempo, mas tem exatamente a ver com essa questão que você está levantando, porque a gente está falando a respeito da formação, nossa formação como professor de história. Dentro da academia, a gente tem uma formação muito forte para a pesquisa, né? Ou seja, nós tornarmos historiadores, de fato, e isso é confundido, né, com a realidade de trabalho da grande maioria dos graduados em História, que é a sala de aula, tá? Que é o nosso território, né, do dia a dia, não é propriamente a pesquisa. A pesquisa são para aqueles poucos que permanecem dentro da academia, dentro da universidade, e que muitas vezes não jamais vieram a uma sala de aula, tá? Eu acho que essa questão, assim, quando eu falo eu cheguei a um ponto que eu posso fazer, hoje assim, eu sou feliz com o que eu faço, justamente por poder unir paixões, né? Unir a paixão pela história com a paixão pela arte, mas eu acho que dentro dessa nossa prática na sala de aula, muitas vezes se tem criticado a aula dita como tradicional, né? A aula que é expositiva,
mas eu acho que a aula dita tradicional, ela pode não se tornar tão tradicional quando ela se torna encantadora. E eu acho que é justamente isso, é esse encantamento. A minha primeira responsabilidade com o meu aluno é encantá-lo, é fazer com que ele se encante pela história, né? E a partir daí a gente vai trilhar os outros caminhos, as outras necessidades para poder desenvolver esse pensamento crítico, mas é primeiro por aí. Uma das obras que eu sempre recomendo para os meus alunos, quando eu vejo que o olho já começa a brilhar, né, foi uma obra que me encantou e que me motivou a estudar história, que foi a coleção dos Reis Malditos, do Maurice Druon. E que é uma literatura, mas uma literatura muito bem embasada, né? Eu acho que o que me chamava a atenção foi lá, antes de entrar na graduação, eu aprendi que existiam fontes, né? Porque tinha lá as referências, quando eu ia ver referência, ele se baseou num documento que de fato existiu para construir essa obra literária e que eu não conseguia largar e entrava noites adentro, né? Eu acho que essa responsabilidade, nós, como professores de história, temos, que é do encantamento. Portanto, que eu acho assim, tem que ter uma paixão. Primeira coisa, ninguém escolheu ser professor se não é apaixonado por isso, né? Não é para ganhar dinheiro. A gente... E, paralelamente a isso, eu sempre tive a grande paixão pela arte, né? Pela arte. Então, eu fui fazer a minha especialização, meu mestrado, dentro dessa vertente da história da arte. E, há alguns anos, eu consegui, né, que a gente também tivesse na grade curricular a disciplina de História da Arte. Antes, eu dava como matéria complementar, alguns alunos apenas, né, que faziam, e depois acabou se tornando currículo. E isso pôde me ajudar muito a trabalhar diferentes fontes, a fonte visual, né, com os alunos. Então, eu acho que arte sempre vai pegar também pela emoção, tá? Que eu acho que é importante, essa nossa responsabilidade de cativar o aluno, né? Pelo seu gosto, pelo gosto a mesma coisa que o olho do aluno brilha também com as grandes guerras, né? Ou seja, o encantamento, mas é uma faixa etária, né? Uma faixa etária. Então, nós aqui no Rio de Janeiro, nós temos tradicionalmente um programa que começa no primeiro ano de ensino médio com história moderna, tá? E eu tenho me rebelado já há muito tempo, há mais de uma década, contra isso, e tenho começado, né, justamente com a Idade Média, porque eu vejo que é ali que o aluno, né, que o olho dele brilha. E a partir dali ele vai querer saber a continuidade, como é que isso foi se resolver. Mas, assim, sempre tenho que identificar, a partir desse interesse, o que tem de presente na nossa realidade hoje em dia, né? Onde que ainda está presente, né? Essa Idade Média está presente, onde que o nosso colonialismo está presente, onde que o escravismo está presente ainda na sociedade brasileira de uma maneira muito forte, né? Então, acho que isso é uma responsabilidade nossa de encantar, né? Mas esse encantamento é possível a partir do momento que eu estou encantado com isso, que eu gosto do que eu estou fazendo, né? E que eu acredito, né, no valor disso, de que nós temos uma responsabilidade com esses jovens, né, de levá-los a serem agentes, de fato, da história. Levá-los a compreender que a história que se constrói, que esse mundo que nós estamos vivendo, que construímos, fomos nós que fazemos e que nós é que podemos transformar com tudo isso. Então, assim, não são aqueles grandes personagens, não é nada daquilo, né? Mas somos nós ali que estamos fazendo que vamos fazer, estamos construindo e vamos fazer essa diferença. Na formação, quando se fala assim, de fato, né, quando a gente, na universidade, a gente fica muito no teórico, na área de educação, muito no teórico e pouco na prática. Isso é uma coisa que me incomoda até os dias de hoje, porque eu vejo
a universidade mandar estagiários para as nossas salas de aula e não havia um diálogo. Não há um diálogo entre o professor que mandou o aluno para fazer estágio comigo, né, e o que tá acontecendo dentro da universidade. Nós, professores, somos muito responsáveis, sim, pela formação de novos professores que virão por aí. Tá? Agora, na prática, eu lembro que quando a coisa aperta, quando você cai lá na sala de aula, no começo da sua carreira, você vai buscar referências. E as referências, quem são? Os bons professores que eu tive lá na escola básica. Né? Foram aqueles professores que me ensinaram a ser professor. Tá? Então, até hoje, quando eu vejo assim, eu consigo enxergar em mim, na minha prática, os professores que eu tive na minha formação. Né? A referência, você pega ali um misto e cria, né, um novo professor a partir das referências que você teve. Então, a nossa responsabilidade de também ser uma boa referência, porque nós precisamos de mais professores, né? Nós precisamos também encantar os nossos alunos que vão dar continuidade a esse nosso trabalho aí, tá? E outra coisa que também, né, para quem tiver ouvindo aí, sobretudo quem vai iniciar uma carreira, eu tive uma experiência que até hoje eu agradeço muito, e comecei a trabalhar numa escola pequenininha, né? E numa escola pequenininha, você é obrigado a aceitar todas as séries que te dão, né? Você não é exclusivo de uma série. Então, isso... eu lembro que quando eu comecei, eu peguei uma série, na época ainda não tinha de sexto, não era sexto a nono ano, mas era da quinto a oitavo ano, né? O quinto ano, inclusive, trabalhava Brasil Colônia. Olha só, quinto ano trabalhava Brasil Colônia e sexto ano estudava Brasil Império e República, né? Que encantamento você vai dar para uma criança, né, de quinto ano, atual sexto ano, dentro dessa realidade? Mas foi ali que eu aprendi a ser professor, porque eu saquei logo de cara que se eu não conseguisse encantar o pequeno, eu não ia conseguir ser claro para ninguém. Foi ali que eu comecei a repensar a terminologia que eu estava viciado da academia, né? A gente passa a repensar, porque assim, você tem que ser muito claro, né? Ser muito claro. E também pegar várias séries, isso te dá uma bagagem de saber, logo com o tempo, o que é pré-requisito para a próxima. Qual é o conceito que é fundamental para o meu aluno continuar na série seguinte. Graça quer falar. Só que o que eu gostei, né, do que o César estava falando sobre essa questão do vício que a gente traz da academia. Porque a academia ensina a gente a pensar que, às vezes, a gente falar de uma forma mais simples, de uma forma um pouco mais clara, menos rebuscada, é sinônimo de perda de rigor, e não necessariamente. Né? Não adianta nada você falar rebuscadamente, isso eu aprendi também, né, trabalhando na educação básica, que não adianta você falar com uma linguagem mais complexa, usando vocabulário super refinado, citando várias referências, se você não consegue se fazer entender. Né? Então, acho que tem uma confusão aí que a academia ela cria assim, na nossa formação como professor de história, que vai muito nesse sentido também, né? De associar uma linguagem um pouco menos rebuscada com falta de rigor científico, que, na verdade, não é uma verdade necessariamente. A Manuela quer falar. Isso que a Graça está falando, eu lembrei do livro do Mark Bloch, né? Apologia Histórica. Como é que começou a escrita daquele livro, gente? Então, eu vejo que é bem por aí mesmo. Era só isso. Paulinho, você está sem som. Ah, tá. Você quer complementar? Eu não sei porque... Não, eu acho que eu já falei bastante, né? Tá, eu queria passar... Aí a gente
está em 2 horas e eu acho que eu estou tomando muito tempo. Não. Manu, para você, eu, Manu, já tô íntimo, né? Manuela, para você fazer, né? Porque suas considerações finais, aí se você puder falar um pouco dessa sua experiência que você me falou antes, né? Com populações indígenas e quilombolas, talvez enriquecesse um pouco, quer dizer, certamente enriquece um pouco você trazer essa experiência para gente. Então, como eu falei, né, toda a minha formação acadêmica inicial foi em Pernambuco. Eu estudava o processo de urbanização e higienização do Recife na primeira metade do século XIX e tal. Lá. E aí eu venho para a fronteira oeste. E aí eu fui descobrir o significado da palavra fronteira. Porque em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, está tudo perto ali, não tem fronteira, né? A gente até brinca que tudo é quintal de Pernambuco. E aí eu chego aqui, e aí eu vejo essa diversidade étnica incrível, porque eu também tinha aquele preconceito da fronteira como lugar do ilícito, do lugar da droga. E eu fico assim, gente, eu preciso me comunicar com os meus alunos, né? Como eu estava falando no início. Então, assim, teve uma passagem que me marcou muito. A primeira aluna boliviana que eu tive, na rede estadual ainda, ela falou assim, o nome dela era Exigny. E aí eu tive dificuldade de pronunciar o nome. Eu falei, de onde vem esse nome? Ela, eu sou boliviana. Mas eu sou cheirosinha, pode me cheirar. Aquilo me chocou muito, porque ela já carregava aqueles traumas, né, dos estereótipos negativos. E essa tensão que existe aqui, né, entre os povos bolivianos, né, existe uma etnia chamada chiquitanos. E eu falei, eu tenho que estudar isso, gente. Eu tenho, até para me comunicar melhor, né? E para valorizar, fazer esse aluno se empoderar. Foi o que o César estava falando. Como é que eu vou fazer alguém gostar de uma coisa se eu não conheço essa coisa? E aí se abriu para mim um novo mundo de possibilidades de ensino, pesquisa e extensão. A consolidação da fronteira oeste foi extremamente importante para que o mapa do Brasil tenha o formato que ele tem hoje. Quando a gente vê temas clássicos como mineração, todo mundo tem que dar aula de mineração. Geralmente no 2º ano, no 6º, 7º ano do fundamental, aí fala assim, o que aparece de Mato Grosso no livro de história? E aí, por conta da mineração, porque descobriram ouro, criaram as capitanias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Morreu boi. Só isso que aparece. Mas aqui eu estou do lado de Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital. Sabe o Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, aquilo que a gente vê bem en passant? Eu estou no lugar onde, o lugar do litígio, o Marco do Jauru, que foi um marco de pedra que veio da Europa para afirmar todo cravado em português e espanhol, com o símbolo das 2 coroas, estão aqui numa cidade chamada Cáceres. Então eu falei, peraí, não tem sentido mais eu estudar processo de urbanização na primeira metade do 19 lá em Recife. Então, isso reordenou as minhas pesquisas, e aí eu faço uma discussão aqui, né? Qual é o conceito de pesquisa histórica mesmo? Né? Porque foi pesquisando, e aí eu tive que ir para a produção acadêmica, porque isso não está nos livros de história, transpor essa linguagem para os meus estudantes. E aí eu lembro que eu trabalho muito com visita técnica com os alunos, né, quando a gente pode. E tem as ruínas da Matriz de 1755, em Vila Bela. E aí eu estava explicando, falando das técnicas construtivas do rio Guaporé, que é um rio da bacia amazônica. Aí um aluno olha para mim e fala assim, aluno do 2º ano, fala, professora, por que essa história não está nos livros? Aí eu falei, é verdade. Mas se ela não está nos livros, a gente pode escrever. Aí ela falou, mas a gente não tem grana para fazer livro. Eu falei, mas vocês têm inteligência para fazer site. Uai. Então, assim, surgiram alguns projetos, né, que, de uma maneira geral, é sobre a história e cultura dos povos tradicionais da fronteira oeste. E esse é um projeto também, tanto de história, quanto, assim, é um guarda-chuva. Por quê? Porque eu percebi que eu precisava empoderar os meus estudantes. Porque o currículo escolar não dá conta dos seus ancestrais, que são os indígenas, que são os povos de origem africana.
Então, para contar uma outra história, eu tive que pensar a partir de uma outra perspectiva teórica epistemológica. E aí a gente está construindo. E é dentro dessa gama de conteúdos e de possibilidades que a gente vai trabalhar temas que deveriam ser a base do currículo de história, na minha concepção, que é como a escravidão pautou a história do Brasil, as relações raciais no Brasil, a ponto de um estudante que está aqui na fronteira oeste achar que ele não tem condição de ser aprovado ou de ir para uma universidade fora, né? Foi a partir daí. Então, assim, como o César fala, eu acho que a gente vive num momento emblemático. Tudo isso que foi pontuado aqui foi importante. Eu vi várias iniciativas louváveis esqueci o nome agora, mas assim, eu vejo universidades e centros de produção de conhecimento histórico, né, oferecendo cursos de extensão e tal, em estilo remoto. Mas isso não pode parar aqui, gente. A universidade tem que olhar para nós, para esses professores. O que esses professores incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer hoje poderiam me ensinar? O que a gente pode trocar, entendeu? Olhar, fazer um caminho inverso, porque a gente está num ponto que ou a gente se junta e começa a dialogar e a falar numa linguagem, ou a gente vai continuar sendo atropelado como a gente está sendo atropelado. Por quê? Por que muitos estudantes não nos defendem desses absurdos do Escola Sem Partido? Porque eles não se sentem participantes, eles não... Porque uma coisa é eu ir para a rede e dizer, olha, não existe kit gay, não existe mamadeira de piroca. Outra coisa é o meu estudante na rede social falar, você está doido? A aula da minha professora nunca teve isso. A professora, ela me ensina a reconhecer como é que os processos acontecem. A gente estuda as escolas sociológicas, mas nem por isso eu vou ser marxista, nem por isso eu vou ser comunista. Mas ela me dá a possibilidade de eu ser, porque ela me apresenta as diferentes possibilidades para que eu construa a minha crítica, entende? Então, assim, quando eu vejo, o que mais me preocupa nesses ataques, além da nossa saúde mental, é que eu vejo o silêncio dos estudantes. Se estão atacando os professores e a comunidade escolar e os estudantes e os pais, eles preferem acreditar num discurso que está pairando aí na mídia do que naquilo que está acontecendo no chão da escola, a gente tem que pensar. Será que a gente está convivendo realmente com a comunidade ou no chão da universidade? Será que a comunidade, será que a sociedade conhece o que a gente está fazendo? E se não conhece, isso é uma questão, entende? É mais ou menos isso. Então, assim, as pesquisas, elas continuam, a gente fez um site, agora o Entre Telas da Fronteira, e, assim, é pesquisa para vida toda e do ponto de vista, assim, muito interdisciplinar. Falei demais também, né? Gente, o professor de história é o CROI mesmo, como dizem meus alunos, é o CROI. Mas a gente é apaixonado. Olha, professor é um bicho que tem mania de ter esperança, gente. É uma coisa doida. Gente, eu acho que foi incrível o debate. A gente poderia ficar horas e horas aqui falando. Eu queria agradecer muitíssimo, mais uma vez, vocês três, pela generosidade, né, de compartilhar o conhecimento e as experiências de vocês conosco. E é isso, queria agradecer muito e que a gente possa voltar a ter contatos físicos, né? Estou encantado com o Manuelo, que eu não conhecia nem virtualmente ainda, mas obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação, se vocês puderem ficar 2 minutinhos só. Um abraço, gente. Obrigado por quem está assistindo também.